Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais, a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre cinema, como é feito um filme. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor do curso de artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Nelson Silva Júnior. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui novamente. Ney, mais uma vez eu que agradeço a oportunidade, o espaço que você sempre nos dá. É um grande prazer estar aqui conversando com você sobre cinema. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Sicredi, vamos fazer juntos. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. Rede de postos Contorno, agora em 10 endereços. Sempre o melhor para você. E Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje é cinema, como é feito um filme. Comigo no estúdio, o professor Nelson Silva Júnior, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do curso de artes. Professor, a indústria do cinema ao redor do mundo, ela movimenta milhares, se não milhões de empregos. Porque, afinal de contas, envolve uma série de profissionais diferentes. Não são só atores, atrizes, diretores, mas tem os cinegrafistas, tem a equipe de apoio, os maquiadores, enfim, equipes de efeitos especiais. Nós temos uma série de profissionais. E temos grandes polos de cinema no mundo, como Bollywood, na Índia, que obviamente foi um polo de cinema inspirado em Hollywood, que fica em Los Angeles, ou, se não me engano, perto de Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E o cinema, ele é uma indústria, mas também é arte. Agora, como é feito um filme? Como ele nasce? Bom, como você mesmo colocou, né, o filme, se a gente pensar, ele é uma indústria e ele é arte. Enquanto arte, como qualquer outra manifestação, qualquer outra linguagem artística, ele vai nascer de uma ideia. Alguém vai ter uma ideia sobre alguma coisa que pode ser filmada, por uma história que pode ser contada. Então, esse é o grande início de um filme, de qualquer produção audiovisual, vamos dizer assim, mas especificamente do filme, ele vai partir daí. Muitas vezes, essa ideia não é própria, eu não tenho uma ideia, eu vou adaptar essa ideia. Então, eu vou buscar num livro que eu li, então tá aí os vários filmes, grandes sucessos, que vêm de livros. Ou eu posso ter uma ideia original e, a partir dessa ideia, criar o meu filme. Então, mas basicamente sempre vai partir da ideia do que se quer contar, de uma história que se quer contar. Né? Isso aí os grandes diretores, François Truffaut falava isso. Né? O que é o cinema? O cinema é uma forma de contar uma história. E realmente, todo filme, por mais que você pegue um cinema arte mesmo, um filme que não tem uma narrativa tão linear, mas sempre ele vai contar uma história. E, professor, quais são as etapas de um filme? Bom, basicamente, assim, para a gente ter um norte, de uma ideia de uma produção de um filme, nós podemos dividir o feitio de um filme em 3 etapas, né, que seria a pré-produção, a produção e a pós-produção. Então, seriam as 3 grandes etapas de um filme. No que consiste, por exemplo, a pré-produção. Então, aquilo que nós acabávamos de falar, é na pré-produção que surge a ideia do filme, do que nós vamos filmar, do que nós vamos fazer. A partir daí, cria-se um roteiro, e é o roteiro que vai definir todas as etapas, não só da pré-produção, mas também da produção e da pós-produção. Por quê? Porque o roteiro ele é formado por outras, digamos assim, subetapas, que vão ter, por exemplo, uma sinopse, o storyline, quando você vai definir assim, o que é a linha principal da história. Né? Quer dizer, quem são os personagens centrais, principais, qual que é o clímax da história, todo filme, toda novela, minissérie, ela tem um clímax. Que o espectador percebe isso tranquilamente, quando ele vê que o filme chegou no seu clímax. E daqui a pouco ele começa a ter as suas resoluções, já caminhando para o final. Então, nessa etapa se define exatamente isso, os personagens principais. Quando se define os personagens principais, vão surgindo os personagens secundários. Isso dá margem para o trabalho, por exemplo, da direção de arte. O que é a direção de arte?
São os figurinistas, são os cenógrafos que vão definir qual é a roupa que os personagens vão utilizar, se é uma história de época, toda a pesquisa que se tem de uma história. Sempre, todo filme, na realidade, é uma história de época, porque o filme contemporâneo, daqui 20 anos, ele é um filme do passado, então ele vai ter. Mas mesmo assim, hoje, se eu caracterizo um personagem, se o meu personagem central é um adolescente de uma grande cidade, quer dizer, como que esse adolescente se comporta, o que ele usa, ou pelo menos aquilo que retrate a maioria desses adolescentes que nós temos, né, temos no imaginário coletivo das pessoas. Então, é nessa fase que tudo se define, desde a busca de recursos, né, locações, aonde que nós vamos filmar. O ideal seria, né, dar um exemplo, eu vou fazer um documentário com os meus alunos de arte aqui em Ponta Grossa. Então eu quero filmar lá na Vila Velha. Eu não posso chegar lá e fazer o filme. Eu preciso de uma autorização do órgão responsável pela Vila Velha para que eu possa atuar lá. Eu vou fazer uma externa, vou gravar no Parque Ambiental. Eu vou precisar também de uma autorização, muitas vezes o apoio dos órgãos legislativos, para que isolem uma rua, para que dê proteção mesmo para as pessoas que estão filmando. Então, tudo isso é definido na pré-produção. A pré-produção vai definir figurino, cenografia, locações, os atores. Muitas vezes um filme, um autor, às vezes, ele cria um personagem pensando num determinado ator. Porém, esse ator, por força de contratos, de outros trabalhos, ele não pode fazer naquele momento. O que vai acontecer com isso? Ou ele vai ter que ser substituído, ou vai ter que ser, vão aguardar o ator, ou muitas vezes, né, nós temos a história de O Vento Levou, que o filme começa a ser feito sem a definição da atriz principal, mas ele já começa a ser gravado com uma cena do meio do filme, porque o cinema tem isso, né? A gente já vai falar lá da pós-produção, mas o que acontece com o cinema? Eu não preciso começar a filmar pelo início do filme, eu posso começar a filmar pelo final do filme. Então, a pré-produção é toda essa fase que vai definir todo o trabalho, inclusive da arrecadação de recursos. Muitas vezes, hoje, nós trabalhamos muito com Lei Rouanet, por exemplo, para produzir um filme, e é nesse momento que vai ser definido. Então, isso seria a pré-produção. Como se fosse o planejamento prévio de tudo que vai ser executado. Planejamento de tudo. E ele tem que ser muito bem feito, muito bem amarrado, para que você possa não ter imprevistos no filme. Muitas vezes, as pessoas têm, as produtoras, tem um cronograma muito justo. Então, desde a questão do tempo, ele vai ter que acompanhar isso. Tem previsão de chuva, não tem. A gente cansa de ver os filmes, por exemplo, que os atores levantam 4 horas da manhã para se preparar para conseguir pegar o primeiro raio de sol, pegar o pôr do sol, que é exatamente aquela iluminação que o cinegrafista precisa. Então, tudo isso tem que ser previsto. Se vai chover, não vai atrasar. Enfim, o cinema é uma obra de arte coletiva. E ele é um coletivo, como você mesmo falou, muito grande. Quando você pega, por exemplo, os créditos finais de um filme, se você ficar lá, tiver paciência de ver até o final, e se você tivesse a curiosidade de contar, você vai ver que são centenas, se não milhares de pessoas envolvidas num filme. Porque quando a gente vê um filme, uma produção, a gente geralmente conhece os atores, no máximo o produtor, o diretor, mas você não vê todo o staff que tem por trás dessa produção. Né? Quer dizer, depende da figurinistas, cabeleireiros, maquinistas, eletricistas, enfim, motoristas. Chefes de cozinha. Chefes de cozinha, exatamente. Todo esse pessoal participa da produção. São todos autores dessa obra de arte. Às vezes, filmes de ficção científica têm a assessoria técnica de um cientista. E assim, geralmente, os filmes, né, eles têm uma assessoria técnica em vários aspectos. Se você vai gravar um filme que começa a história, por exemplo, lá no Oriente Médio, e às vezes você vai fazer... Nós temos locações no Brasil que nos permitem fazer o filme aqui dizendo que é lá, por exemplo, né, num país como o nosso. Mas você vai ter que ter toda a orientação de alguém que conhece, que sabe, que conhece a história, que são pesquisadores. Por exemplo, aqueles erros que nós vemos nos filmes, né, que é muito comum de você ver um erro, por exemplo, para pessoas mais observadoras e que tenham conhecimento, às vezes você vê que um figurino que está sendo usado lá não é exatamente daquela data, daquele período. Claro, a gente sabe que é uma obra de arte, tem sua licença poética, mas o cinema geralmente ele tem uma característica de um realismo. As pessoas esperam por isso. Então, mas quando não se tem essa pesquisa, ou se tem uma pesquisa falha nesse sentido, muitos erros são cometidos na produção de filmes assim. Agora, o senhor disse que tudo começa com uma ideia, né? E a ideia é expressa através do roteiro. Então, o primeiro passo é escrever o roteiro, correto?
Correto. É o roteiro que vai te dar vai balizar todo o teu trabalho. É ele que vai dizer quantas pessoas eu preciso de uma cena, quanto tempo a cena vai durar, o que eu tenho, por exemplo, quando eu vou gravar uma externa, que eliminar ali. A gente sabe, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui em Castro, que quando foi feito um filme, lá naquela praça principal de Castro, né, eles refizeram por cima da calçada que já existia, todo o calçamento para que ele ficasse coerente com o período do filme. Então, é o roteiro que vai dizer, né? Aí é uma grande equipe que vai definir tudo isso, que sabe os adereços que as pessoas vão usar, o figurino, quantas pessoas, por exemplo, vão almoçar naquele dia, quantas pessoas vão ter que ocupar hotéis. A gente tem histórias, né, dos filmes, novelas, que você vai para uma cidade, por exemplo, e a produção ocupa praticamente todos os hotéis da cidade, porque é um grande número de pessoas. Tudo isso é o roteiro que vai permitir que a pessoa... Por isso, um roteiro bem feito. Uma coisa interessante a gente observar, né? Se você pegar o Oscar, né, que é aí o prêmio mais popular do cinema, não vou dizer o mais importante, mas é o mais popular, a gente observa assim, que eles vão, conforme a cerimônia vai se aproximando do final, vão sendo nomeados os principais prêmios. E você pode ver que o roteiro sempre é um dos últimos, o roteiro adaptado e o roteiro original. O roteiro adaptado seria aquele que eu adapto de um livro, de um conto, de uma revista, de uma novela, por exemplo, eu transformo num filme. Isso é um roteiro adaptado. E o roteiro original, quando é uma história original que o seu produtor, o diretor, o escritor, ele cria originalmente, né, da sua ideia. Ele não vai buscar a ideia principal numa fonte já existente. Uhum. Então, nós temos também no roteiro a descrição das cenas, como elas vão acontecer, e isso inclui os diálogos, obviamente, né? Exatamente. O roteiro já traz os diálogos. Existem etapas anteriores, por exemplo, a storyline, como eu falei, a escaleta, que elas não trazem os diálogos, elas trazem as ações principais. Então, por exemplo, eu sei que vai ocorrer uma cena, vou pegar um filme lá, que o mocinho vai encontrar a heroína numa festa. Então, nós sabemos todas as ações já dos personagens, porém não temos os diálogos ainda. Esses diálogos são escritos com base até no que vem. Né? Por exemplo, quando eu falo do clímax, né, da ação que o filme vai ter, por exemplo, ali vai nascer o amor entre o herói e a heroína do filme. Aí que se definem os diálogos a partir desse roteiro. E quando se está gravando, aí nós já chegamos na produção. Agora, antes de chegarmos na produção, na fase de pré-produção também se encontra, por exemplo, a locação de ambientes, eu imagino. O senhor mencionava, antes de iniciarmos a gravação, que um amigo seu foi para Nova York nos anos 70 e teve uma história, no mínimo, peculiar com Martin Scorsese. É bem interessante isso aí. Ele foi morar nos Estados Unidos nos anos 70, depois se tornou um grande estudioso de cinema, um dos principais nomes de cinema aqui, de estudiosos do cinema. E ele foi fazer uma figuração num filme do Martin Scorsese, acho que era um filme, até que, se não me engano, com a Nicole Kidman e o Bruce Willis. Não vou saber te dizer agora o nome do filme. Mas eles locaram um bairro em Nova York, onde moravam italianos, moram até hoje, né, todo o bairro para ser feito um filme. E ele contava que o trabalho da direção de arte era tão primoroso que os móveis que vieram, alguns móveis daí, por exemplo, eles fazem uma análise. Existem lá, vamos supor, se você pegar a década de 70, anos 40, né, quando teve final dos anos 40, vinda de muitos imigrantes italianos para os Estados Unidos, para outras partes do mundo, ainda era recente isso, até se a gente parar para pensar. Então eles faziam o quê? Uma seleção de móveis das pessoas que moravam e muitos móveis que eram comprados, locados para trazer. E ele conta que uma coisa que chamou muita atenção na precisão do filme é que quando ele se abria, por exemplo, a gaveta de um armário que estava na locação, a caixa de fósforo que estava dentro era uma caixa de fósforo da década que o filme estava se passando. Quer dizer, esse é o primor que a gente vê quando da realização de um filme. É um detalhe, talvez, de uma peça que não fosse nem aparecer no filme, no cenário, ou talvez passasse despercebido. Como a gente tem o contrário, né? A gente já viu produções, por exemplo, que você pega lá, que é uma coisa de época, e que você passa e tem a etiqueta da peça, por exemplo,
está lá ainda. Então, essas são as pessoas que adoram, né, e tem livros sobre isso, buscando as falhas, os erros dos filmes que foram produzidos. Então, as locações são definidas justamente nessa fase. Por quê? Porque eles têm que trabalhar até com a questão do tempo, se vai chover, não vai, se é o melhor pôr do sol, o horário que a equipe tem que levantar, às vezes a equipe tem que, 3 horas da manhã, tem que estar todo mundo já preparado para pegar o primeiro raio de sol, coisas que são bem específicas. Muitas vezes, assim, coisas que são da própria natureza, desde um fenômeno natural que eu preciso captar para aquele filme, então eu tenho que estar lá. Bem, então toda essa fase de planejamento tem que calcular isso, tem a questão das locações, como o senhor falou, a contratação de todos os profissionais envolvidos nesse staff. Por isso que muitos estúdios já têm uma estrutura quase que fixa para atender a sua produção em série, né? Veja só, e isso até quando se fala é interessante a gente pensar na era dos grandes estúdios. Hoje a gente já até não vive, né? Hoje nós temos principalmente muitas produções independentes. Quando a gente vê mesmo o histórico do Oscar, ou nós já não temos esses grandes estúdios, até porque as produções hoje são muito mais facilitadas pelos avanços tecnológicos. Hoje você não depende mais de rolos de filme, as filmagens são digitais, a montagem, que a gente vai falar na pós-produção e tudo isso. Mas a fase áurea, por exemplo, do cinema hollywoodiano, ou do próprio cinema italiano, nas grandes produtoras como a Cinecittà, mesmo no Brasil, Atlântida e tal, eles já tinham toda essa estrutura, né, Vera Cruz também, de pessoas. E muitas vezes importavam, isso que você diz assim, a assessoria para pensar como que eu trabalho um sotaque de vamos dizer, é um ator norte-americano fazendo um imigrante italiano. Ele não tem, então ele vai passar por todo esse preparo. Então, a máquina que envolve a produção de um filme é algo quase que inimaginável. Quando nós assistimos um filme, uma novela que seja, a gente não tem ideia de quantos profissionais estão envolvidos para se chegar a esse filme de boa qualidade. Isso é muito interessante. As novelas brasileiras, principalmente, mas se bem que as mexicanas também fazem muito sucesso, a gente aborda num outro dia, porque daí é complexo também. Mas em relação vamos pular então para a fase de produção. Em relação à produção, se definiu tudo na pré-produção. Elenco, equipe de apoio, que é fundamental, sem equipe de apoio não se faz um filme, né? Locações, equipamentos, móveis, enfim, figurinos, né? Cenários, tudo isso foi construído na fase de pré-produção e inicia-se a produção. Eu li um artigo há pouco tempo atrás, dizendo que muitos filmes norte-americanos têm trabalhado com calendários de 4 semanas, por exemplo. E me parece um prazo muito apertado para fazer um filme, né? Qual é o tempo médio que eles usam para a gravação e como inicia a produção? Quando eles colocam esse prazo de 4 semanas, eles estão falando de um prazo de produção. A pré-produção, muitas vezes, ela leva 8, 12 semanas, até mais tempo para isso, de uma escrita, de uma definição. Quando eles falam de 4 semanas, e que quando a gente para pensar num filme que às vezes dura 70 minutos, você pensar que eles fizeram, você é da televisão, então você sabe o que é. Para se gravar 5 minutos, às vezes você leva um dia. Sim. Então, esse prazo que eles costumam dar e que chama a atenção da gente, é geralmente da produção, que é a filmagem propriamente dita do filme. Não estou contando aqui a montagem do filme e nem a fase de pré-produção, né, que seria, a gente está falando de produção. O que é produção? Produção é a filmagem desse filme. Só que muitas vezes o que acontece? Tem casos na história do cinema super interessantes. Na década de 50, Hollywood fez muitos filmes que tinham como cenário a África. Então era uma novidade. Se você pegar os filmes de Tarzan, ontem eu ainda mostrava isso para os meus alunos, lá da década de 30, todo filme de Tarzan era feito em estúdio. As cenas externas eram compiladas, então muitas vezes você via assim, por exemplo, os atores atuando na frente de cenas projetadas, não se levava o elenco para filmar numa locação exterior tão distante. Isso hoje tudo é diferente. Mas como eu estava falando, por exemplo, a gente tem muitas histórias no cinema hollywoodiano dos anos 50, que eles iam filmar na África, chegavam lá, um ator, uma atriz, levavam uma picada de um inseto, tinha, né, uma reação alérgica e essa produção ia por água abaixo. O que era para levar, vamos supor, 1 semana, se estendia para 2, 3 semanas. Então, esses imprevistos acabam acontecendo. Claro que hoje, o que nós temos? Nós temos a digitalização. Então, muitas cenas, vou dar um exemplo bem clássico. Se você pegar a Ben-Hur,
que é um filme que foi feito na década de 20, depois nós temos o mais famoso na década de 50 e agora recentemente nós tivemos um filme. E tem a Corrida de Bigas, que é a cena mais famosa, uma das cenas mais famosas do cinema todo. Quando você pega a produção atual, contemporânea, você olha, ela é impressionante de você ver os efeitos, mas a maioria daqueles efeitos é feito no computador. Diferente dos anos, né, da década de 50 e lá na década de 20, que as cenas eram feitas em locações mesmo. Ben-Hur, se você pegar o Ben-Hur de 56, com Charlton Heston, ele tem cenas do Ben-Hur da década de 20 com o Ramon Navarro. E, inclusive, acidentes que ocorreram ainda estão presentes naqueles. O mesmo estúdio reaproveitou. Então, essa é uma diferença. Aí, quando a gente pensa no prazo, é possível. Por quê? Porque muita coisa hoje é como a fotografia, né? Eu faço uma fotografia, a fotografia não ficou exatamente como eu faço, eu corrijo ela digitalmente no meu computador. E o cinema também tem essa vantagem hoje. Então, por isso que hoje talvez a gente consiga prazos como que você fala. Mas o que é importante destacar, né, é que a produção é essencialmente a filmagem. É o feitio do filme realmente. É o que a gente vê nas cenas que falam, ou nos documentários que falam sobre produção de filmes, enfim. Quando a gente fala de produção de filmes, a gente não pensa em pré-produção e pós-produção, a gente pensa só na produção. Só na produção. E é o que aparece, né, normalmente, no making-of. Veja só, e é muito interessante isso. Hoje, por exemplo, né, de alguns anos para cá, nós temos acesso ao making-of. Esse cinema mais clássico, a gente viveu lá nos anos 40, 50, nós não tínhamos isso. As revistas que traziam uma foto, contavam alguma coisa. Tanto é quando a gente via um plano, por exemplo, que a câmera fotográfica pegava, né, os cenários, aquilo era algo assim, porque ele extrapolava. A nossa visão saía da tela de cinema e você via que era uma produção, ou seja, que não era uma realidade aquilo, e sim uma produção artística. Então isso é uma coisa muito interessante, porque o que nós vemos na realidade não é nem o que foi filmado, porque o que nós vemos é a pós-produção. Muitas coisas, como eu estava falando para você, que a gente viu, como num programa de TV. Quer dizer, eu erro, eu paro, eu peço para você voltar, a gente grava. O público não sabe disso, o público não sabe o que aconteceu. Ele vai ter uma visão disso que nós estamos falando aqui. Perfeito. Né? Qualquer coisa que pudesse acontecer aqui, de repente, se é uma gravação, nós paramos a gravação e retomamos isso. Então, o que o público vê é essa, mas não é a produção, se você parar para pensar. Concorda comigo? Porque a produção Sim, seria, claro. se eles pudessem ver, inclusive, os nossos erros, né? Os erros dos filmes, as vezes que nós temos que voltar numa gravação e assim por diante. O que ele vê já é a pós-produção, que é daí justamente a montagem, hoje em dia a adição de efeitos especiais, os efeitos sonoros que nós temos, que acabam dando qualidade para esses filmes. Eu acho fantástico esse universo, né? Porque, mas assim, na produção é tudo muito intenso, eu imagino, né? Porque houve um planejamento prévio, é claro. Sim, né? sim. Mas não há muita margem para erro, até porque vai se cobrar de quem planejou depois. E você veja que interessante que é. Quando a gente pensa hoje em qualquer produção audiovisual, na realidade ela deriva do cinema. Né? Quer dizer, as produções que nós vemos hoje, as minisséries, as novelas, tudo isso é um derivado do cinema. E o cinema, na sua formação enquanto linguagem artística, o cinema é uma linguagem própria. Então, ele tem a sua característica, que é a tomada de cena, a gravação, os planos, os cortes. Então, nós temos histórias no cinema assim, por exemplo, tem a história de uma grande atriz de cinema hollywoodiana, a Barbara Stanwyck, que era uma grande estrela mesmo, então ela dominava o estúdio do qual ela era vinculada, e ela tinha um problema. Ela só gravava uma vez. Porque ela... Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Sicredi, vamos fazer juntos. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. Rede de postos Contorno, agora em 10 endereços. Sempre o melhor para você. E Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje é cinema, como é feito um filme. Comigo no estúdio está o professor Nelson Silva Júnior, do curso de artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em cinema. Professor, eu gostaria de falar um pouquinho então agora sobre a pós-produção, né, que pode demorar um tempo razoável, dependendo, obviamente, do filme.
efeitos especiais. Eu lembro, por exemplo, de filmes onde os atores não são vistos, mas existe um ator ali, né? É o caso do Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Com aquele personagem icônico que adorava o anel, vivia em função do anel, né? Meu precioso. E vemos isso também em grandes produções, agora nos filmes da Marvel, por exemplo, com o Thanos, um personagem interpretado, sim, por um ator, tem um ator ali com a voz, né? E, obviamente, existe todo um processo tecnológico para capturar as expressões faciais, os movimentos. E essa captura é feita e depois eles trabalham essa captura dos movimentos da expressão facial com a voz em computador. Aí eu estou citando um exemplo, mas a pós-produção vai muito além disso, né? Veja, Sônia, a pós-produção é até muito interessante a gente pensar em dois momentos distintos do cinema. Se nós pegarmos o início, vou voltar um pouquinho mais, se a gente pegar o início do cinema lá, quando o Georges Méliès, que era um ilusionista famoso da sua época, francês, e ele descobre o cinema, ele vai brincar com a câmera e ele descobre o stop motion, e ele filma os seus truques. O que ele fazia? Não existia, na realidade, uma pós-produção praticamente no cinema. Existia a pré-produção e a produção do filme, e praticamente o filme saía pronto dali. Não é como hoje. Quando nós pensamos o cinema a partir da década de 10, com David Warr Griffith, as grandes produções, e aí que você começa a criar montagem, o nosso maior exemplo de montagem vem da União Soviética, com o Sergei Eisenstein, quando ele faz o Encoraçado Potemkin, que é a grande referência. O que o Eisenstein cria e que define a linguagem cinematográfica? Ele mostra para as pessoas que, se ele pegar uma imagem e colocar a sucessão de quadro a quadro, né? Quer dizer, e a pessoa vai relacionar uma imagem com a outra, isso vai criar a emoção do filme, a dinâmica do filme, a velocidade, a narrativa do filme. Isso é a montagem, praticamente falando, né, para a gente entender como que ela se dá. E quando a gente pega essa montagem do cinema tradicional, por exemplo, do cinema de rolo, para o cinema que nós temos hoje, que é um cinema digitalizado, há uma diferença também aí. Até de como se colocam os efeitos numa pós-produção. Então, quando você imagina aquele cinema de rolo, e é muito interessante que a gente fala em cortar o filme, o que acontecia era literalmente isso. Havia o rolo, o filme era revelado, e ele era cortado mesmo, né? Ele era emendado, havia todo esse processo. Hoje o que nós temos? Hoje nós temos o cinema digital. Então, as nossas câmeras, as nossas máquinas, as nossas mesas de edição, elas funcionam de uma outra maneira. Eu consigo tirar até pequenos erros, eu consigo consertar algumas coisas, como a gente faz, por exemplo, na fotografia, que eu já vi, né, que você teve até programa que você falou sobre isso. Então, a pós-produção é aquele momento que eu pego todo aquele material, né, que a pré-produção me permitiu criar, eu trago esse material, eu vou para uma mesa e aí eu vou adicionar efeitos, trilha sonora, as edições, os cortes, as mixagens, e é isso que caracteriza essencialmente a linguagem cinematográfica, na pós-produção. Não é, porque a produção, se a gente parar para pensar, o que ela é? Ela é uma captação de imagem. Quer dizer, eu vou lá, ela tem aquela coisa, por exemplo, da encenação, que vem do próprio teatro, que ela tem essa relação. Aí eu crio uma iluminação, eu vou pegar, né, a fotografia do cinema. As pessoas sempre dizem, mas o que é a fotografia no cinema? Porque a gente tem uma concepção de fotografia quando você pensa, mas ela é praticamente a mesma coisa, são os recortes, os ângulos, como que você pensa o deslocamento da câmera, como que a imagem trabalha. Agora, o cinema é essencialmente a pós-produção. Quando a gente para pensar que é ali que o diretor e o montador vão manipular aquilo que vai definir a emoção do espectador, é esse o final da linguagem cinematográfica. Né? Então, esse momento, ele é um momento fundamental, que é a pós-produção, para aquilo que nós vemos, para aquilo que nós gostamos, para aquilo. É numa mesa de corte, né, como se chamava antigamente, hoje não, mas a mesa de edição, que o filme se define.
Então, literalmente, era uma mesa de corte. Era literalmente uma mesa Eles de corte. viam o negativo, Exatamente, né? aham. E ficavam procurando o quadro adequado para poder fazer a Exatamente. montagem do filme. Vou contar uma coisa para vocês, não sei se você já teve até oportunidade, talvez aqui. Nós temos um caso em Ponta Grossa, nos anos 60, 70, quando os filmes eram filmes de rolo, os rolos chegavam, veio para um dos nossos cinemas um filme sem o final. Não sei o que aconteceu lá, era um faroeste, e a pessoa que cuidava, o cinematógrafo, né, dali, era uma pessoa muito esperta, e ele recorta de um outro rolo e conserta o filme. Ele faz praticamente uma adulteração e faz um final para o filme. Isso aconteceu aqui em Ponta Grossa, esse nosso pessoal que tem essa memória dos cinemas, que trabalhou. Por quê? Porque o cinema tinha essa possibilidade manual, né, como a gente fala, de cortar, de mudar, de inverter. Eu lembro quando eu era criança, lá nos anos 70, às vezes no cinema que a gente achava pedacinhos de filme. Eu tinha até muito pouco tempo guardado um pedacinho de uma cena de um filme do Tarzan, que você podia encurtar o filme, né? A censura podia fazer isso. Quer dizer, o Cinema Paradiso, quem já teve a oportunidade de assistir o filme, sabe do que eu estou falando, né? Na cidadezinha italiana lá, o filme chegava e o censor era o padre. Então o padre cortava todas as cenas de beijo do filme. Então ele ia lá e cortava literalmente, emendava e o filme passava. Então quando tinha uma cena de beijo, o filme pulava, né? Ele dava um soco e continuava o filme. Era isso que era feito. Isso que nós vemos, que parece até uma brincadeira, era editar um filme, era montar o filme. Eu fui, na minha profissão como jornalista, antes de ser repórter, eu fui editor. Então, mas eu não mexia nas máquinas, havia toda uma restrição para isso na emissora na qual eu trabalhava, e então eu escolhi os trechos. Então, obviamente, eu entendo um pouquinho disso, né? Agora, nós temos esse período, então, de montagem manual, enquanto ainda existem os rolos, né? Mas com a dinâmica virtual, tudo muda. Tecnicamente ainda é a mesma coisa, só que a mesa de corte hoje é só uma expressão, não é mais algo literal. Exatamente. Né? Basicamente é um computador que faz a montagem. Exatamente. Logicamente comandado por pessoas, né? Como que isso modificou a linguagem cinematográfica? Veja só, isso é muito interessante a gente pensar que a nossa concepção de cinema hoje, ela já é diferenciada desse cinema que eu falo, por exemplo, que eu conto do exemplo quando era criança e que achei o filme lá. Por quê? Porque começa que até as casas de exibições já não são mais cinemas, né? Até esses dias a gente teve a oportunidade de ver que em Curitiba foi inaugurado o Cine Passeio, que é um espaço que ele vai retomar a forma de dois antigos cinemas de rua de Curitiba. Então começa por aí, a nossa percepção cinematográfica hoje já é diferente. Quando a gente ia nesse cinema do qual a gente fala, esse cinema tradicional, hollywoodiano, muitas vezes você percebia o som, o riscar, a ranhura muitas vezes no filme. Isso não existe mais, isso não está lá. Então é uma percepção no próprio... para você ter uma ideia, eu sempre falo para os meus alunos assim, se você pega um clássico como E o Vento Levou, hoje, nós assistimos, conseguimos admirá-lo, conseguimos entender a importância desse filme na história do cinema, e aí qualquer outro filme, né, que faça parte. Porém, se você levar para uma plateia jovem hoje, eles vão achar um filme extremamente maçante. Mas não é pela história do filme, não é porque ele é uma grande produção, mas porque aquele cinema tinha uma velocidade de percepção diferente da que nós temos hoje. As pessoas que percebem a imagem, não percebem mais nessa mesma velocidade. Elas percebem que velocidade? Na velocidade da mesa de edição. Então, a edição é algo muito mais ágil, porque uma das coisas que se falava assim, a montagem invisível. O que era a montagem invisível que tem aí, que você vai ver nos teóricos do cinema, quando eu falo? Era justamente você não perceber, né, e era isso que você tentava fazer, que você estava diante de um filme. Então você acreditava lá que enquanto a personagem conversava com o pai dela, o diálogo continuava, né? Essa é uma cena de O Vento Levou, da Scarlett O'Hara passeando com o pai, quando ele chega na fazenda, ela vai contando uma história, eles estão numa determinada paisagem, e daqui a pouco eles continuam a mesma fala,
e eles estão no cume de uma montanha, com uma árvore linda, o vento e tal. Então, isso, e nós acreditamos naquela imagem, que aquela imagem era possível. Esse é o trabalho da digitalização. Esse é o trabalho da montagem, que hoje ela está sendo substituída da mesma forma. Só que nós temos, claro, um outro ritmo, uma outra forma de perceber, não temos esse lirismo, eu diria assim, que nós tínhamos para essas cenas, mas na realidade ele continua existindo, está lá. Eu, quando passei pelas aulas de telejornalismo, então eu aprendi que não existe imagem em movimento, existe ilusão de imagem em movimento. Sim. Porque para que você tenha... Quadro a quadro. Exatamente, é quadro a quadro. Para que você tenha a ilusão de movimento, são pelo menos 24 quadros por segundo. Nós temos câmeras de alta definição com 5.000 quadros por segundo, que é uma coisa absurda, né? As imagens são belíssimas, a gente pode ver coisas que o olho jamais captaria assim, de maneira imediata. Mas uma câmera que flagra tudo em 5.000 quadros por segundo, ou seja, aquela super câmera lenta, então nós conseguimos perceber então detalhes da natureza, por exemplo, que são fantásticos. Essa percepção de que são várias fotos em sequência alimentam o conceito de fotografia dentro da pós-produção também? E, obviamente, dentro das fases anteriores? Porque na realidade, quando a gente fala da fotografia, a fotografia é o quadro a quadro. Uhum. Então, quando, por exemplo, eu vou falar da fotografia de cinema, acho que seria isso, né, que a gente está falando. Quando eu penso na fotografia de cinema, ela é justamente como que eu consigo trazer para uma cena, que é uma cena em movimento, o que a fotografia tem de tão mágico para nós, né? É o congelamento de um momento. Ela pega um momento e congela esse momento quase que eternamente, vamos dizer assim. Então, a nossa concepção de fotografia no cinema é também nesse sentido de pensar que esse enquadramento, que aquela luz, aquela iluminação, que a posição da câmera, que a posição dos atores, como eu vou fazer isso, ela vai me permitir eternizar aquela imagem. Porque uma coisa que é muito interessante, né, e que a gente não percebe, se nós vamos fazer um diálogo, nós vamos fazer a cena de um filme, nós dois estamos gravando um filme aqui. Para o nosso espectador, o que vai acontecer? Vai ter um momento que vai ter uma câmera localizada atrás de mim. E ela vai pegar todas as suas reações. A impressão que nós temos é que aí depois ele inverte. Vai ter uma que vai pegar aqui. A impressão que nós temos é que não houve deslocamento da câmera. Que nós estamos filmando e que conforme você fala e eu falo e você reage à minha fala e vice-versa, a câmera está pegando esse movimento. Isso não é verdade. O que nós sabemos que acontece? A câmera vai estar aqui, vai pegar o seu diálogo, depois a câmera vai inverter e vai pegar a minha reação. Isso não acontece ao mesmo tempo. Isso é um trabalho da própria fotografia aqui. Porque muitas vezes o que nós vemos, se você for um pouco observador num filme, você vai ver que a resposta muitas vezes do personagem quando eles fazem esse jogo, ela não está coerente com a posição que ele está falando. Por quê? Só que nós não percebemos isso. Isso é o trabalho da montagem tão bem feita, isso é o trabalho da fotografia que nós vemos, que é o enquadramento, que é pegar a reação. Então eu vou dizer para você uma coisa que vai te deixar extremamente alegre no momento que nós estamos conversando numa cena. Quer dizer, capturar a reação desse personagem, que é o ator que está lá, que vai dar vida, é o trabalho da fotografia. E é isso que a gente vê. E isso é o quadro a quadro. Quer dizer, eu vou pegar o movimento, o sorriso de canto, a forma como eu me posiciono. E o cinema é muito mágico nesse sentido, porque nós não conseguimos, se nós não pararmos para pensar racionalmente, perceber tudo isso. Eu sempre digo para os meus alunos, que eu trabalho em cinema com eles, eu sempre digo, só não sejam chatos ao assistir um filme. Não fiquem pensando nisso. Assistam o filme várias vezes, deixem que ele tenha a sua fruição natural, para que você consiga entender. Aí é o bom cinema, aí é o bom filme. Tem um aspecto que eu não posso deixar de verificar, eu não sei se enquadra em pós-produção. Então, o filme foi editado, né? Ele foi montado, foram incluídos os efeitos especiais, o que às vezes pode levar meses, eu imagino, né? Aliás, essa é uma pergunta coerente. Quanto tempo leva a pós-produção? Veja, vai depender muito do filme, né? Do gênero de filme, dos recursos que eu preciso, mas geralmente elas são rápidas, porque hoje, como nós temos as mesas digitalizadoras, os equipamentos, e muitas vezes
pós-produção começa, inclusive, enquanto está sendo feita a produção. Sim. Por exemplo, se eu tenho uma história que ela tem cenas que são independentes, essas cenas já vão para a pós-produção e já vão sendo trabalhadas. Mas, geralmente, o que a gente tem, assim, para você, eu vou falar do cinema nacional, que eu tenho como referência, e do cinema, assim, entre o final do século XX e o início do século XXI. Geralmente, nós tínhamos, assim, mais ou menos 8 semanas para pré-produção. Isso que eu estou te falando está num livro da professora Aida Marques, que é uma professora de cinema da USP, e que ela é uma grande estudiosa e ela coloca mais ou menos esse prazo. Né? Então, vamos por 8 semanas de pré-produção, em torno de 6 semanas a 8 semanas de produção, que daria em torno de 2 meses ou alguns filmes mais, e mais ou menos 6 semanas de pós-produção. Tá? Só que ela falava ainda de um momento em que nós não estávamos com esse avanço tecnológico que nós estamos hoje. Né? Mas eu acredito que às vezes em 4, 6 semanas a gente já tem um filme aí editado. Claro que eu não sou um produtor de cinema, isso também é uma coisa importante, sou um estudioso, então de repente alguém vai dizer, não, isso é impossível. Acho que depende muito também dos efeitos especiais que são incluídos. Né? Com certeza. Um filme como Os Vingadores deve levar um pouquinho mais de tempo. Exatamente. Só que, por exemplo, um filme como Os Vingadores e outros tantos, né, que a gente tem dos super-heróis, né, que eles vão, esses recursos eles já são bem pré-determinados. Então eu acho que são coisas assim bem ágeis, né, como nós já temos os efeitos de chroma key, os efeitos para capturar os movimentos dos personagens. Às vezes um filme como esse, que a gente vê que tem vários efeitos especiais, ele acaba tendo uma edição até muito mais prática, muito mais lógica, do que um romance que eu assisto lá. Né? Um romance, vamos supor, um filme que não tem efeito nenhum. Né? Quer dizer, não existe filme sem efeito. Né? Não, claro. É uma curiosidade que eu tenho em relação a gente falou de diretores que esperavam pela luminosidade correta para fazer uma captura de imagem. Né? Eu sei de histórias de diretores de comerciais que foram para a Argentina para aproveitar a luz do sol na Argentina, que realmente é muito bonita. Né? Em determinadas regiões da Argentina, eu falo. Então, fica a pergunta, hoje se consegue tudo com efeitos digitais? Ou ainda se tem ainda um purismo em relação à captura da imagem natural? Eu vou dizer para você que isso é uma coisa do artista. Né? Muitas vezes é isso que você fala. Talvez não houvesse, vamos pegar o caso do publicitário, a necessidade de ir para a Argentina para capturar essa imagem. Talvez eu tivesse um resultado tão bom quanto fazendo aqui. Mas isso faz parte da obra. É isso que é o artista. Né? Quando ele vai e determina, diz assim, não, mas eu quero essa imagem. Eu quero essa locação, eu quero exatamente esse momento. Isso se caracteriza como um perfeccionismo, que você vai encontrar nos grandes diretores. Se você pegar o Akira Kurosawa, o Hitchcock, Truffaut, Spielberg, todos eles fazem isso. Todos eles têm essa característica de serem perfeccionistas, de querer exatamente isso. Isso é a assinatura de uma obra cinematográfica, na minha opinião. E às vezes a obra de arte se diferencia nesse caso. Né? Exatamente. A gente falou de montagem, mas tem um filme de Hitchcock que é marcado pela ausência de montagem. Tem um efeito contínuo, né? Ou seja, um rolo acaba se emendando no outro, um rolo de filme, né? Que é o Festim Diabólico. Festim Diabólico. Só que veja, agora se você tem literaturas que vão dizer que o Festim Diabólico não é um plano sequência. Ah, é? Que na realidade ele dá a impressão disso. Né? Eu estou falando assim do que eu li há pouco tempo alguma coisa justamente sobre o Festim Diabólico, que é uma grande referência nesse sentido. E eles vão dizer que ele é muito mais uma questão do próprio Hitchcock, dizer que era um plano sequência único, né? Mas que você consegue perceber, até depois não assisti novamente o Festim Diabólico, depois que eu li isso, e quero assistir até para ver, que você consegue perceber sim os cortes em Festim Diabólico. Mas ele é colocado como um filme de um plano sequência, né? Um único cenário, que você tem a impressão que não tem cortes, quase como uma peça de teatro, né? Que você assiste de uma vez só. Eu agora fiquei curioso, vou assistir de novo então. Agora veja, cada filme por isso que Hitchcock é considerado um gênio no cinema, porque cada filme do Hitchcock tem uma especificidade. Se você pegar toda a obra dele, lá quando ele começa no cinema inglês ainda,
até os seus últimos filmes, você vai perceber que cada filme dele tem uma particularidade muito especial. E essa particularidade é deixada pelo talento do roteirista, do diretor, enfim, e também, obviamente, de toda a equipe que faz parte e dá apoio a esse grande artista. E por isso que se diz, por que o diretor de um filme é a figura mais importante? Né? Sempre se fala isso, no teatro são os atores, porque são os atores que estão em contato com a plateia, porque é o diretor que define tudo isso. É o diretor que dá esse toque, o diretor que acompanha, por exemplo, da montagem, exatamente como que é. Por isso que muitas vezes diz assim, o diretor é o autor, né? Mais uma vez volta aquilo a dizer assim, vê lá na entrega do Oscar, qual que é o último profissional que recebe? O último é o filme, né? Que vem toda a equipe de produção, mas é o diretor que recebe por último. Por quê? Porque ele é o grande autor da obra cinematográfica. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Opinião. O tema de hoje é cinema, como é feito um filme. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor Nelson Silva Júnior, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso de Artes, com um doutorado cuja temática passa justamente pelo cinema. Professor, eu gostaria de fechar o programa com uma indicação de leitura e talvez de alguns filmes para que as pessoas possam apreciar a evolução da arte ao longo do tempo. Se o senhor tivesse algumas citações para o público, ia ser interessante. Veja, né? Uma referência para quem quer entender dessa estrutura de cinema, por exemplo, eu até acabei falando durante a entrevista, é o filme da professora Aida Marques, é uma professora da USP, que é Ideias em Movimento. Ela vai falar em detalhes, sobre toda a produção cinematográfica. E ela é bem didática nesse sentido, nesse livro, que é Ideias em Movimento, Aida Marques. Agora, quem quer saber sobre a montagem não pode deixar de ler. Eu vou falar rapidamente aqui. Sobre a montagem soviética, que fala do Eisenstein, que é o grande mestre da montagem na linguagem cinematográfica. E tem um outro livro muito interessante que vai falar sobre o pensamento dos cineastas, que é um livro do Jacques Aumont. Ele não é o pensamento, agora não estou bem recordado o título, mas é do Jacques Aumont, que fala sobre o pensamento dos cineastas. Ele vai falar de Kurosawa, vai falar do Spielberg, vai falar de Truffaut, e como eles enxergavam o cinema, o que era fazer um filme para eles. Então, por aí dá para você ter. E uma coisa que eu digo para os meus alunos, como que se aprende sobre cinema? Assistindo a filmes de cinema. Então, isso é algo que, assim, quem quer aprender um pouquinho, tem que ir lá e tem que pegar, né? Por exemplo, assista um filme do Eisenstein, assista um filme do Hitchcock, assista um faroeste do John Ford, assista o nosso cinema brasileiro, que nós temos várias preciosidades, grandes diretores, tem que assistir um Glauber Rocha da vida. Então, para a gente aprender sobre cinema, não tem exercício melhor do que assistindo aos filmes. E claro que lendo um pouquinho sempre vai fazer bem. Nos cursos que eu dou sobre cinema, eu faço uma linha mesmo para a discussão do cinema. Então, eu sempre trabalho com filme do surrealismo, do expressionismo alemão, do cinema clássico hollywoodiano, Cidadão Kane, por exemplo, do Orson Welles, é uma aula sobre cinema. Quem tiver a oportunidade de assistir. Depois a gente fala sobre neorrealismo, sobre a novela vague, sobre o cinema novo brasileiro. Então, isso dá um panorama muito interessante da história do cinema e de como se produz um filme também. Professor, novamente, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. A opinião termina neste momento. Voltamos na semana que vem.